Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar sobre o karma. Essa palavra tão de grande significado para os espiritualistas, para os espíritas. E o significado dela? A palavra karma é uma palavra hindu que quer dizer ação, só ação. A questão da reação, ela já tem implícita na ação. Para cada ação haverá sempre uma reação, com igual intensidade, porém em sentido contrário. Ou seja, a palavra ação, ela já determina que para cada ação vai ter uma reação. E o karma é muito entendido muitas vezes na condição do sofrimento. Toda pessoa que está sofrendo, ela às vezes se refere ao próprio sofrimento usando a palavra karma. Eu estou vivendo um karma. Na realidade não é assim. Ela está vivendo uma reação em função da ação anteriormente praticada. Essa palavra, ela é muito significativa porque ela nos reporta a ensinamentos que estão inseridos em todas as religiões. Jesus se referiu ao karma com uma expressão que diz assim: aquele que com ferro fere, com ferro há de ser ferido. Mas essa interpretação, da forma que Jesus falou, daria que ter assim como se fosse um ciclo vicioso. A pessoa que matou alguém terá que ser morta por alguém. A pessoa que cometeu um crime terá que ser morta por um crime. Na realidade, isso é uma interpretação errônea. A reação às ações praticadas, elas podem vir de diversas maneiras. O que quebra o ciclo vicioso dos crimes, das violências que somos capazes de praticar, é exatamente as doenças, as enfermidades. Tem uma história antiga relacionada muito ao Eurípides Barçanufo, quando estava encarnado na Terra. Consta que chegou lá no hospital que ele dirigia, ele fundou um hospital psiquiátrico, e chegou lá uma família que era muito rica, herdeira de muitas fazendas, fazendas que foram construídas e trabalhadas por inúmeros escravos. E contando uma história que a família estava em extinção. A esperança da família era uma neta. Essa última neta, ela estava já na adolescência e naquele tempo era o tempo que ainda existia a varíola, e a menina contraiu a doença, varíola hemorrágica, e ela então morreu sangrando por diversas feridas. E esta família estava completamente desesperada, uma família muito católica, que inclusive na fazenda tinha uma igreja que se celebrava ali as missas. E esta família então chegou no Eurípides Barçanufo para saber o porquê. Eles ficaram sabendo que ali se fazia pesquisas e revelações, os espíritos se comunicavam e diziam por que eles haviam desencarnado daquela forma, ou como eles haviam morrido e por quê. Então, em uma sessão acontecida lá no centro espírita deles, a menina veio, já desencarnada, incorporou e disse que ela morreu daquela forma porque ela, em uma vida passada, era uma das senhoras extremamente rigorosas com os escravos que viviam na fazenda. E ela era uma das donas da fazenda. E quando uma escrava temperava mal a comida, quando ela fazia alguma coisa que desagradasse, ela costumava espetar os escravos com garfos. Ela furava a pele dos escravos com garfos. E aconteceu uma determinada vez em que o escravo chegou de ser amarrado num tronco para que ela fosse e apunhalasse o escravo. Essas coisas que aconteceram em diversos lugares no Brasil e que foram esquecidas, não foram anotadas, foram esquecidos aí na poeira do tempo, nada disso fica sem uma resposta. O que quebrou então o ciclo vicioso? Ela não morreu apunhalada por ninguém, mas ela morreu com uma doença que assemelhava aquilo que ela havia praticado. Então, o karma é uma obrigação. Você fez uma ação, você praticou uma ação e aquilo terá uma reação. Uma ação boa terá uma reação boa. Uma ação ruim terá uma reação ruim. E você não tem como mudar isso. Essas leis são obrigatórias, você não tem como fugir. O que nós podemos fazer é usar
o princípio do fortalecimento espiritual. Diante das enfermidades, diante dos sofrimentos, quando nós descobrimos que existem coisas que não podem ser mudadas, porque na nossa vida existe uma quantidade de acontecimentos que podem ser mudados, nós podemos mudar. Mas existem coisas que não podem ser mudados. Por exemplo, ter a condição de ter um filho deficiente, um filho autista, uma pessoa desequilibrada na família, algumas doenças que não têm cura. Isto são coisas que não podem ser mudadas. E estas situações, elas, se pegar a pessoa fraca, pode derrubá-la. Aquilo que não te mata te fortalece. Mas aquilo que pode matar mentalmente uma pessoa pode matá-la, ela morre. Morre mentalmente. Às vezes não morre fisicamente, ela fica totalmente derrotada pela vida. Então a morte espiritual, ela perde a fé, ela perde a autoconfiança, ela perde a confiança em si mesma, perde a confiança em Deus e consequentemente ela é derrotada. Então, diante das forças kármicas, nós só temos uma coisa a fazer quando se age com sabedoria, é nos fortalecer. Eu fico imaginando assim, você pegar um peso muito grande, imagine se você vai pegar 50 quilos do chão e colocar nas costas. Eu não sei qual é o seu preparo físico, tem pessoas que pegam muito mais, mas se você tiver preparo físico, você pega 50 quilos e põe nas costas com a maior facilidade. Mas uma pessoa frágil, que não se fortaleceu, que não tem preparo físico, ela não consegue. Por mais que se esforce, ela não dá conta de pegar aquele peso e colocar nas costas. E para algumas pessoas isso é tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. O que aconteceu? Uma é forte fisicamente e a outra é fraca fisicamente. Diante das forças kármicas, ou nós somos fortes espiritualmente, ou nós somos fracos espiritualmente. O forte espiritualmente é aquela pessoa que encara a dificuldade, o sofrimento, com honra, com galardia e achando, considerando com verdade absoluta de que aquilo tem um propósito. Nada existe sem um propósito. E aquele propósito, no caso, é te ensinar alguma coisa. Diante do sofrimento, o sofrimento veio para me ensinar alguma coisa. E eu preciso, então, diante do sofrimento, me tornar uma pessoa melhor. O fraco espiritualmente, ele perde a fé, ele imediatamente ele se sente uma pessoa derrotada, ele reclama que Deus não o contemplou, ele começa a se comparar com os outros e achar que ele é a pessoa pior do mundo, se revolta, se entrega muitas vezes às drogas, ao álcool, ao suicídio, porque é uma pessoa fraca espiritualmente. A fraqueza espiritual leva à derrota, a fortaleza espiritual leva a suportar qualquer coisa, suportar até mesmo aquilo que é insuportável de acordo com os olhos das outras pessoas. Porque o que está na nossa trajetória, nós vamos passar, independente de qualquer coisa, independente da nossa vontade. É muito comum para as pessoas cristãs, assim, nas suas orações, elas dizem assim: que seja feita a sua vontade e não a minha. No final das preces, normalmente, em todas as religiões cristãs, se fala assim: meu Deus, que se faça a sua vontade e não a minha, porque o Senhor é mais sábio do que eu e sabe o que é melhor para mim. Mas a maioria fala isso com uma fraqueza espiritual muito grande, porque elas afirmam que Deus deve fazer a sua vontade, a vontade dela, da pessoa, porque se ele fizer a vontade dele e que essa vontade não coincidir com a minha vontade, eu vou me revoltar com você. Eu vou falar mal de você, eu não vou acreditar mais em você, porque isto é a atitude de uma pessoa espiritualmente fraca. As forças kármicas, que são de ação e reação, elas vêm para a nossa vida e vêm com muita força às vezes. Então, diante disso, o que nós podemos fazer? Nos fortalecer. Como é que você vai se fortalecer? Olha bem como a maioria das pessoas agem completamente errado. Quando está tudo bem, não se lembra de Deus. A grande maioria é assim: se a vida vai bem, você tem dinheiro para gastar, se você tem saúde, tem juventude, não se lembra de Deus. Normalmente se lembra de Deus diante do sofrimento. E mesmo quando se lembra de Deus diante do sofrimento, a pessoa não tem força espiritual para usar as forças divinas na sua vida. É como se fosse aquela situação onde você diz assim: você quer mostrar para Deus o tamanho do seu problema.
Aí você fica lamentando para Deus. Meu problema é esse, meu problema é esse. Agora, existe uma outra força, existe uma outra forma, que é mostrar para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Então, meu Deus, a oração do forte, meu Deus, eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que existem forças no universo que estão neste momento agindo em meu benefício. E eu preciso entender que o que eu estou passando no momento é necessário para mim. E eu vou aprender com essa necessidade me fortalecendo. Não importa o que aconteça. É tão interessante porque existem pessoas que têm fé tão irracional que elas acreditam que nem vão morrer. Tipo assim, eu vou orar para Deus e aí vem aquelas invenções, né? Deus está no comando, ele está no comando mesmo, mas não para fazer a minha vontade. Porque existem forças que já estão agindo sobre mim que são muito mais fortes do que a minha própria capacidade de entendê-las. E eu preciso ter coragem para entender isso. Porque senão eu tenho uma fé fraca. O conceito frágil de fé é aquele conceito que diz assim, não, tudo vai dar certo de acordo com a minha vontade, vai dar tudo certo, já deu certo, já está certo, já está certo. A pessoa está lá no hospital, numa UTI, com mais de 90 anos de idade, e eu estou ali orando para Deus manter aquela pessoa viva, como se a eternidade nesse corpo existisse. Aí de repente a pessoa morre, ou a doença se agrava e a pessoa acaba desencarnando, e o que acontece? Não, Deus não existe, porque eu orei, pedi e ele não me atendeu. Então esse é um conceito frágil de fé. O conceito frágil de fé é aquele que tudo vai dar certo de acordo com o que eu quero. O conceito avançado de fé é aquele que determina, é aquele conceito onde eu determino que eu devo esperar sempre o melhor, me preparar sempre para o pior. E do jeito que vier, do jeito que as forças universais me presentearem, seja com o que for, eu vou sair bem. Não importa como venha estas forças kármicas na minha vida. Porque se alguma coisa eu vou passar mesmo. Mas agora eu posso ser forte diante do sofrimento. Ou posso ser uma pessoa fraca, que não deixa o sofrimento ensinar as lições que ele veio ensinar. Por isso, da importância de nós aprendermos a nos fortalecer espiritualmente, sermos pessoas capazes de viver de maneira intensa, forte, dando à vida o presente que ela vem nos dar, que é aprender a viver cada dia. Muito obrigado, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.